Fala, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Quero dar boas-vindas a você de todo o Brasil e de todo o mundo, aonde quer que você se encontre nesse planeta. É um prazer para mim poder falar para vocês, conversar com vocês. Desde já quero agradecer as pessoas que nos ajudam, as pessoas que ajudam a nossa família. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, não tenho palavras para agradecer. Eu quero também agradecer a você, meu amigo e minha amiga, que sempre está nos assistindo, independente da circunstância, você sempre dá aquele jeitinho, né, para poder estar assistindo os vídeos dos canais que ajudam você a questionar essa realidade, não é mesmo? Pois bem, pessoal, hoje eu estou fazendo mais um vídeo, eu tenho lido muito os e-mails de relatos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos os e-mails de relatos que eu, Marcelo, recebo, né, desde já deixando claro que eu não respondo e-mails, tá? Você não vai receber um e-mail, eu vou ler e vou tentar entender, né, a sua questão, e dentro disso, junto de outros e-mails também, vou ali fazer um amparato, né, juntar todos os assuntos e fazer um vídeo para que seja capaz esse vídeo de responder a alguns dilemas de vocês, para que vocês possam, talvez, quem sabe, ajudar vocês aí nas buscas de vocês, mediante, eu sempre digo, que as informações que eu passo, né, deixa eu só levantar um pouquinho isso daqui, porque isso aqui está me incomodando a altura dessa câmera, peraí. Hoje foi um dia meio complicado, peraí, só um pouquinho, deixa eu levantar o tripé aqui, deixa eu ver se tá bom. Ah, tá ficando legal. Mesmo porque, o porquê que eu... Deixa eu apertar aqui. O porquê que eu, Marcelo, falo para vocês que para vocês pegarem as coisas que eu falo e vocês meditarem. Para vocês meditarem. Por que vocês acham que eu trabalho desta forma? Eu pego as informações, falo assim, ó, pessoal, tá aí as informações, façam meditações. Mas você tem que estar no estado neutro de religiosidade. Caso contrário, você fracassa. E fracassará todo o tempo. Você tem que estar no estado neutro de religiosidade. Vocês não viram, por exemplo, do nosso amigo que estava defendendo um trabalho de uma outra pessoa totalmente diferente do, digamos, da ideologia do trabalho que eu faço, não é assim? Né? Muita incoerência entre os dois polos, entre os dois lados. Então, assim, até a pessoa eu desfiz amizade no Facebook, porque não existe vibração compatível, né? Então, a pessoa continue naquilo que gosta, mas sem raiva, sem qualquer tipo de rancor, de forma alguma, né? Mas no meu, por exemplo, você do YouTube, tem o Marcelo Marins Consciência Cósmica, né? Tem o Chamados a Despertar, tem o Facebook do Marcelo Marins. Você pode ir lá no meu Facebook, apertar o botão seguir, e sempre estou tendo publicações, estou interagindo com as pessoas lá, entenderam? Desculpa, deu uma falha aí, né? Deu. Então, assim, é onde eu falo para vocês, os amigos do YouTube me acompanham também lá no Facebook, sempre estou interagindo, colocando coisas legais e bacanas lá. Mas vejam bem, por que que eu falo para vocês meditar? A única coisa que eu te cobro, eu não te vendo nada, eu não te prometo nada, eu não te ofereço esses cursos vagabundos, sem vergonhas, dessa cambada de nojentos. Eu não te cobro nada disso. Eu não te vendo nada disso. E não vou te vender. Eu vou te dar tudo gratuito.
mas você tem que me retribuir. Se você é uma pessoa grata e sensata por tudo que eu faço por você, você tem que me retribuir. E como você irá me retribuir? Você irá me retribuir botando em prática através da meditação. Só isso. Eu não quero nada de você. Eu não quero que você me compre nada. Eu quero que você medita através da sua força de vontade. Não vou te vender CDzinho sem vergonha. Não vou te vender máquina para pôr na cabeça para você aumentar a sua frequência. Nada disso. Eu só quero que você medita. Por que que eu quero isso? E por que eu não afirmo as coisas que eu falo serem verdadeiras? Meus amigos, eu só falo o que me é permitido apenas, para ser bem sincero e honesto com vocês, eu falo só 10% do que é o plano astral, do que é o pós-morte. Você sabe que quando você nasceu, você não veio lembrando de nada do outro lado. Você veio sabotado. Você sabe que você não sabe o que vai acontecer depois da morte. O que vai acontecer depois da morte, né? Tá fluindo legal aí? Tá fluindo ou tá travando, pessoal? Tá fluindo? Deixa eu só verificar aqui. Tá fluindo, tá ok. Posso continuar? Beleza, então. Então, o que acontece? Eu não falo nem 10%. Porque não pode ser dito. Eu não tenho poderes, autoridade e muito menos permissão de trazer aquilo que eu vejo desde criança. As coisas que me foram reveladas, mostradas, ensinadas. Eu não posso e não poderei fazê-lo. Vocês nascem e vocês são programados a não lembrar ou saber o que tem antes do seu nascimento. E você não pode saber exatamente o que tem após a morte. Não é igual essas religiões espiritualistas como, né, a porcaria do espiritismo e tantas outras dizem. Não. O que se tem do outro lado, que me dói o coração, eu não posso dizer. Não posso e jamais poderei dizer. Digo apenas aquilo que eles permitem, digamos assim. O que tem do outro lado, depois que você fecha os olhinhos e você morre? O que vai acontecer com você? Não, o espiritismo não sabe de nada. O que vai acontecer? Quando você desencarnar, morrer, o que vai ser de você? O que virá depois da morte? E isso eles esconderam de você quando você nasceu, porque eles tiraram de você qualquer possibilidade de saber o que existe do outro lado. E aí, é isso que eu não posso falar. Mas eu sei exatamente tudo que se tem lá. Mas como eu posso ajudar você? Como? Eu não posso te dizer. Como que o Marcelo
pode ajudar a você. Não existe Papai do Céu, não existe Deus, Salvador, Jesus, Buda, Cristo, não existe nada disso. Nada. Não existe o céu, não existe o paraíso, não existe o mármore do inferno, não existe nada disso. Tudo que vocês conhecem aqui na terceira dimensão ou acham que existe, não existe nada disso depois da morte. Nem existem seres humanos. Nem existem seres humanos do outro lado. E aí você vai perceber que essa forma que você vê é uma ilusão que não existe do outro lado depois da morte, quando você morrer. Ser humano não existe depois da morte. O eu maior, que eu tanto tenho trabalhado, o eu superior, é uma coisa muito insignificante em relação ao que virá depois. Mas aí você vai entender eu como seu amigo, né? Seja você meu amigo, minha amiga. Quando eu digo para você, olha, medita, amigo. Medita, amiga. Assista meus vídeos. Meus vídeos têm sequências energéticas, têm configurações energéticas. Existem coisas que você só vai poder saber constatando. Então não adianta eu falar para você, porque você tem que experimentar, pelo menos tentar sentir ou ver. E é aí que é onde eu sempre bato na mesma tecla, meditação. Por quê? Eu dou a você a chave. Sim. Mesmo que a informação num estado muito pequenininho vai servir a você como chave. E a chave vai servir para você meditar. Quando você medita no estado neutro pleno, neutro, sem religiosidade, sem acreditar nessas baboseiras, igual o amigo do vídeo de ontem, nunca experimentou o cosmos. Ele não sabe o que é o universo, nem é o astral. Ainda não teve oportunidade de descobrir isto. Se encontra aprisionado, hiper mega aprisionado nas fantasias da terceira dimensão. O que eu tento mostrar que é tão difícil é que se você meditar em estado pleno de neutralidade, sem religiosidade, pelo amor de tudo que existe, tirem essa maldição, tirem essa desgraça de dentro de vocês. Enquanto vocês ainda têm tempo. Do outro lado não tem nada quântico, não tem energia quântica, não tem seres que vão ajudar vocês, não. Vocês estão sob o domínio de uma raça extraterrestre que vocês nunca imaginarão quem eles são. Se vocês meditarem sem rancor, sem mágoa, sem inveja, se vocês meditarem puros, que é capazes, vocês são capazes de alcançar tamanho êxito, vocês vão ver aquilo que, infelizmente, o amigo de vocês aqui não pode contar. Se você já entendeu meu trabalho agora, eu dou a você uma chave energética. E cabe a você meditar com essa chave energética que está dentro da sua mente. No estado neutro, pleno. E aí? Vocês vão poder ver o que, infelizmente, eu não posso contar. Aí vocês vão enxergar e entender que o Marcelo,
ele lhe dá uma chave energética, ele dá os passos para você ir lá ver, para você ir lá constatar. Esse constatar, ele pode ser em vários sentidos, numa percepção energética, numa visão, no sentir, no ver, no se desdobrar. Então, é o que eu falo para vocês. Como, Marcelo, eu posso ver meditando? Esse é meu trabalho. Eu dou a chave para vocês entrarem no plano astral. Mas eu não posso levar vocês lá. Eu dou a chave para você abrir ela dentro de você. E aí, quando você meditar, você vai ver aquilo que eu não posso lhe contar. E aí, você vai enxergar e me entender a minha posição. Pô, Marcelo, é legal. Ele me ensina a ir lá ver. Porque não adianta, mesmo se fosse permitido eu contar, seria mais baboseira no seu ouvido. Mas, se você for lá, espiritualmente, energeticamente, você vai ver o que eu gostaria de lhe contar e não posso. Eu digo para vocês, infelizmente, eu não posso fazer mais do que isso por vocês. Então é por isso que eu falo que este trabalho é o mais diferente que vocês já viram neste mundo. Não existe trabalho igual a este neste planeta. Porque a função do trabalho é fazer você ir ver. Por isso aqui não vende nada para você. Nada para você. Eu tenho dado os toques e os passos para vocês. E isso fará com que vocês se tornem mais perspicazes ou mais inteligentes. Não que eu esteja chamando vocês de burros, pelo contrário, vocês são super destemidos porque estão aqui, neste trabalho, nesses dois canais, no Marcelo Marins Consciência Cósmica e nos Chamados a Despertar. Mas, por quê? Eu recebo muitos e-mails e eu estou aprendendo a lidar com os e-mails. Eu não preciso de eu contar uma história de e-mail, uma história de uma pessoa. Eu posso simplesmente contar a essência do que é necessário e com isso eu consigo responder aproximadamente uns 15 a 20 e-mails. Eu não preciso de ler, meu nome é fulano, eu vivo aqui, assim, assim. Eu estou usando um método diferente de não contar histórias, mas contar a essência daquilo que todos esses e-mails precisam ouvir e vocês precisam ouvir. Por exemplo, recebi muitos e-mails de pessoas me alegando sobre a explosão lá no Líbano, em Beirute, né? E, uma coisa que vocês têm que entender, pela madrugada, não acreditem na mídia. Não acreditem. Vejam a mídia, podem ver. Podem ver a mídia. Podem até ver a mídia. Mas não acreditem nela. Não acreditem na mídia. Não acreditem na rede esgoto. Não acreditem em nenhuma televisão, seja no Brasil ou no mundo. Aprenda a fazer uma leitura de tudo. Essas televisões vão levar especialistas em armamentos, munições, explosões, peritos, né, pessoal da perícia, que trabalham em tragédias. Eles vão levar esses especialistas, que são caras que possuem cursos acadêmicos. Pega um pouquinho de água para mim, por favor. Pessoas que possuem
diploma acadêmico, os holofotes estão brilhando em cima dele no estúdio de televisão. Ele está falando como se ele fosse uma referência de guerra, referência de terrorismo, referência de ataque. Vão falar, por exemplo, né, que lá no Líbano tinha, esqueci o nome, até vou olhar aqui, tinha um nome. Foi um acidente porque lá estava estocando. Peraí. Lá estava estocando nitrato de amônio, né? Nitrato de amônio, foi um acidente com nitrato de amônio que estava lá. Obrigado. Você tem que aprender o que significa ataques e ataques de falsa bandeira também. E vários tipos de ataques. A mídia, entenda, a rede de esgoto, todas as televisões internacionais, elas servem só para te enganar, dar uma desculpa para esconder o fato real e verdadeiro. Só para isso que elas servem, porque todas as televisões, toda a mídia internacional e brasileira, ela trabalha para um único ser, para um único dono, que você nunca vai saber quem é. Porque você acredita que os laranjas aqui são. Então eles vão falar que foi alguns falam vazamentos, outros falam problemas de estocagem, e houve aquela explosão. Isso é o que a mídia e os peritos famosos, seja do país que recebeu o ataque, seja de outros países que vão analisar externamente, vão lhe dizer. Esses especialistas são aqueles que disseram que o World Trade Center, os prédios, as torres gêmeas em 2001, em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que o avião bateu na torre. Agora eu quero desafiar a sua inteligência. Quero ver se você é inteligente ou se você é gado. Vamos lá. Você vai construir um prédio, um arranha-céu, e você vai construir, eu conheço muitos engenheiros que me acompanham, para você construir um prédio nesse porte, um porte gigantesco, eu não sei, acho que eu nem sei quantos andares tinha o World Trade Center, mas era grande. Para você levantar uma estrutura dessa, meus amigos engenheiros aí, você sabe que desde a fundação, a edificação, a construção do World Trade Center, aquilo ali é um material de uma resistência, porque esse material ele vai suportar 110 andares. Muito obrigado, Adriana. 110 andares. Aquele prédio, por exemplo, ele tem que suportar, calcula um furacão, ele tem que se manter em pé com um furacão, tempestades, ele tem que suportar raios, ele tem que suportar terremotos. É um prédio de uma resistência extremamente surreal. Com aquelas vigas, todo aquele sistema construído com uma engenharia que o prédio resistiria 500 mil anos. De 500 a 1000 anos facilmente, né? 500 mil anos, de 500 a 1000 anos. Você pega um avião, um Boeing, e colide esse Boeing com um prédio nessa estrutura, como o World Trade Center. Você já imaginou aquelas vigas de aço? Na realidade, peritos americanos, norte-americanos, eles disseram que nunca, impossível, um avião, mesmo em alta velocidade, com todo o seu peso, com todo um cálculo de peso, velocidade, ele nunca nem adentraria ao World Trade Center. Ele iria desmanchar-se.
esbagaçar-se como uma casquinha de ovo bate numa parede. Pega um ovo e aí você pega a sua parede da sua casa e bate o ovo. A parede, ela vai continuar no lugar. O ovo, ele vai virar espatifar-se, ele vai irá quebrar e a parede vai estar intacta. Isso era se os aviões fossem reais. Os aviões foram hologramas. E ó, como é fácil enganar a humanidade, hein? Como é fácil enganar a humanidade. Hologramas. Tudo holograma. Não era aquele projetor do cinema que você vai lá no cinema, solta aquele feixe de luz, não. Sabe o que é um holograma? Na terceira dimensão não precisa de maquinário, simplesmente ele se materializa e desmaterializa, porque o projetor holográfico é na outra dimensão, que é aquilo que eu não posso contar tudo para vocês. E aí o que acontece? O prédio em si estava intacto. Intacto. Então, para você entender que um avião nunca entraria dentro de um prédio daquele, ele não conseguiria entrar. A desculpa de especialistas da rede de esgoto, especialistas do Rio, de São Paulo, especialistas lá nos Estados Unidos, né, que vão para a mídia, que são chamados em primeiro lugar quando existe um fato, um acontecimento. Esses são chamados para sentarem na cadeira no estúdio e falar para você com conhecimento de causa, porque ele tem graduação de faculdade, pós-graduação, o cara serviu isso assim, para falar como autoridade para você, leigo na sua cadeira. E aí? Falaram que o avião adentrou e a gasolina do avião, gasolina ou nitrogênio, o combustível, eu falo gasolina é o termo simples de se falar, começou a derreter o prédio, as vigas de aço do prédio. Cara do céu, meu pai, oh my Godson, me leve para o céu. A gasolina, o nitrogênio, o combustível do avião entrou em um estado, ele se inflamou a derreter, chamou você de retardado, burro, débil mental, ignorante. O avião, quando ele bate, explode, a gasolina, ela é igual, já pegou o borrifador? Que faz assim, cara, disseram que a gasolina começou a derreter um prédio de 110 andares. Um prédio de 110 andares construído com a melhor tecnologia da época para suportar até terremotos. A gasolina veio descendo no pilar quente, né? Ela não sofreu o efeito de esfriar, ela veio derretendo os pilares, né, de aço do prédio que era lotado. E isso, o prédio cedeu e caiu. Rapaz, você já viu pro aço derreter? Você já foi numa empresa, numa siderúrgica? Você já foi naquelas empresas que fazem aço? Você já viu o aço derreter? A temperatura e o tempo que ele leva, e ele tem que estar em constante aquecimento, porque a partir do momento que a gasolina explode, espalha, ela vai sofrer o efeito da intempérie, ela vai queimar e ao mesmo tempo ela vai de uma certa forma parar, porque não foi um tanque de combustível de refinaria que jogou em cima do prédio, né? Que você fala, não, mas era tanto combustível que era do tanto de um tanque de uma refinaria. Os combustíveis ficam nas asas do avião, que derreteu, no dizer de especialistas da rede de esgoto, dos Estados Unidos, das televisões e das mídias, falando para você, sentado do outro lado, que o combustível do avião aqueceu as vigas, os pilares,
né, de aço e derreteu e o prédio de 110 andares. Você sabe o que é 110 andares? Você que mora em São Paulo, você que mora no Rio, você que mora em Recife, Belo Horizonte, chega na sua capital e olha o prédio mais alto e pergunta, quantos andares? Aí você vai lá e fala, meu pai é alto. Aí você imagina 110 andares, você vai imaginando assim, ó, até completar 110 andares, imagina a distância do chão, do solo, a ponta do prédio vindo derretendo o aço. Surreal! Surreal! Tinha na rede de esgoto, em televisões americanas dizendo, não, foi isso que aconteceu. Peritos do governo dizendo. E ao contrário, existiam pessoas que estavam denunciando. Como, por exemplo, os bombeiros de Nova York, que muitos morreram. Preste atenção. Existe um documentário americano dos bombeiros de Nova York, na qual eles explicam as anomalias inexplicáveis que tiveram naquele dia. Quando os bombeiros começaram a ouvir implosões, andar por andar, tuf, 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 e o prédio estava sendo implodido. Sabe aquela fumaça? Sabe aquele fogo, aquele prédio quebrado que você vê na imagem? Você acha que aquilo lá é real? Você foi lá em cima, você pôs a mão, sabe? Peraí, deixa eu ver, não tá quente. Tô engasgando com a fumaça. Você foi lá constatar lá em cima, se aquela fumaça, aquele buraco aberto no prédio, aquilo ali era real? Quem assistiu o filme O Destino de Júpiter? Quando aquele canídeo lá, o híbrido homem-lobo, está lutando na cidade e eles de repente causam umas guerras, umas brigas, e de repente acaba a briga, ele está dirigindo com a menina, com a Júpiter, e aí na hora que ele olha, ela olha, mas a cidade, os estragos, olha para trás, acabou. Aquele fogo que vocês veem nas câmeras, aquela fumaça, aquela abertura no prédio nunca existiu. Se você pudesse olhar com os olhos espirituais, se você pudesse fechar os teus olhos carnais e abrir os seus olhos, ou se você saísse em espírito, você veria o prédio intacto, sem uma fumaça, sem nada. Você não viria isso. E destroços caindo, é muito fácil entrar na mente humana e manipulá-la. Assista aquele filme Destino de Júpiter, eles contam essa parte. E aí aquela fumaça formou até um diabo, né? Parecia o rosto de um diabo lá, assim, ó. Um demônio. Se você pudesse ver com os olhos espirituais os céus de Nova York, você veria os prédios intactos, nenhuma fumaça, nada. E de repente você ouviria o prédio intacto, perfeito, sem um arranhão, começar a ser implodido. O que os seres do outro lado fazem é manipular nossas mentes. Eles fazem você achar que está queimando no fogo que não existe. Eles acham que você vai morrer em algo que não existe. Então eles começaram a desmontar aqueles prédios lentamente. Foram quando começaram E quando você vai começar, você começa por dentro. Você faz a primeira demolição por dentro e vem descendo em seguida. Os bombeiros de Nova York acharam muito ilógico. Beleza? Engenheiros, especialistas que não são da televisão, que não vai aparecer na rede de esgoto,
que não vai aparecer em nenhuma rede de televisão brasileira ou internacional. Senta lá que olha, estamos aqui recebendo o doutor fulano, especialista disso. Não, não são esses caras. Caras que pensam. Caras que pensam. Que são estudados. Que não são otários. Começou a ter-se denúncias exatamente sobre essa falsa atividade ou essa explosão ou esse ataque, que não existiu aviões. Muito menos o prédio estava pegando fogo e caindo pedaços. Pessoas viam destroços mentais. Eram tudo mentais, amigos. Mental, domínio e controle mental. E o que acontece? Esses engenheiros, esses especialistas que não são aqueles que aparecem na telinha da televisão, que são nomeados, elogiados, que são os caras, não, esses não. Pessoas começaram a levantar estudos e descobriram e provaram que o World Trade Center foi demolido. Aí veio-se a versão que, aí o governo veio com outra versão também, endossada, ajudada pelos especialistas, né, que ficam na frente das câmeras, que o prédio tem um sistema de proteção ou segurança por ele ser muito alto e ele não cair desta forma. Se caso houver algum problema, o prédio será demolido e irá cair assim. Cara do céu. Oh my Gradson. Esses tridimensionais cansam minha cabeça. É por isso que é difícil. Igual o Pentágono. Avião nenhum caiu no Pentágono. Explodiram bombas no Pentágono. Tudo baseado em mentiras. E aí, o que me dói meu coração e me deixa meu coração um tanto quanto tristezinho, é que eu vejo muitas pessoas que se dizem anti-Matrix ainda disserem, não, mas é verdade, o prédio foi construído com explosivos para que algum dia, se houvesse a necessidade, em vez dele cair, ele fosse implodido e descesse, né? Em vez de cair horizontalmente, ele fosse vertical. Gente, é o seguinte. Presta atenção. Quem vai construir um prédio de 110 andares ou mais, que vai deixar nesse prédio um sistema de pré-demolição instalado? Quem vai construir um prédio com bombas já inseridos? Tipo, se algum dia precisar, daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, a gente aperta um botão e aí esse prédio vai ser demolido. Quem, em sã inteligência, vai construir um prédio já colocando implosivos nesse prédio? Um prédio, um arranha-céu de 110 andares. Quem vai colocar implosivos, cara? Implosivos. Quem constrói um prédio desse jamais pensa que ele vai cair. Porque o que eles colocam, de tecnologia e material é para ele ser eterno, durar a eternidade, se for o caso. Ninguém constrói um prédio pensando em um dia ter que implodi-lo, já coloca na base, né? Pensou os pedreiros construindo o World Trade Center, os engenheiros. Peraí, vamos levantar mais um andar, peraí. Deixa os especialistas de bombas virem. Vai, alojam aí nos pilares, em um determinado lugar. Vamos puxar a fiação para cima. Coloca aí as bombas. Fechou um andar. Vamos subir mais um andar. Chamem os especialistas de bombas. Coloquem as bombas nos pilares. Puxa a fiação para cima. Vai, vamos lá, pedreiro, servente, engenheiro metendo uma mão na obra. 110 andares, cada andar
centro lotado de bombas, para que um dia, talvez, haja necessidade de apertar um botão, um dispositivo, e esse prédio seja implodido. É lógico, não é? O investimento, a perder de vista de dinheiro, os caras já fazem um sistema assim. Isso não existe. Isso não existe. Ninguém constrói um prédio pensando em derrubá-lo. Tanto que eles investem um dinheiro em uma tecnologia inimaginável. Inimaginável. E essa foi a desculpa. Desculpa que disseram que o prédio foi implodido depois porque para que ele não caísse na horizontal. E lógico, chamando você de débil e débia mental, débil mentais. Simples assim. E o gado que assiste a televisão e ouve o doutor Cicrano, o doutor Beltrano, o especialista Cicrano, né, o mega especialista Zé Mané. Não, ele falou, tá falado. Quem sou eu? Não tenho estudo. Eu não tenho estudo, eu mal terminei o 2º grau, ele é especialista. Essa é a Matrix. Onde você é diminuído até mesmo pela sua força e o poder de pensar e analisar. É por isso que eu sempre uso meu bordão, né? Pare, pense, reflita e analise. Porque você é inteligente, você é capaz. Mas o gado não pensa nisso. Simplesmente ele acredita naquilo que a mídia e a televisão diz. E aí, as pessoas, muitos que têm trabalhos na internet para lutar contra a Matrix, já vi hangout, gente falando que não, mas isso é um sistema de segurança, fulano é o nome tal. Um povo que se acha tão inteligente, que descobriu que aqui é uma mentira, que é a Matrix e vai vencer a Matrix, que existe inteligência, né? Inteligência artificial, viajantes temporais, gente. Me poupe tamanha ignorância e imbecilidade. Bando de jumentos, né? Jumentos não, tadinho, jumento. Lembrei do meu tio João, que mora na roça, na fazenda. Bando de cavalos, né? Que o meu tio João fala que cavalo é burro, jumento é inteligente. Então, o que eu digo para vocês em questão sobre o que vão falar sobre o ataque lá no porto, em Beirute, no Líbano, quer um conselho de um amigo? Vocês viram o que eu disse no começo desse vídeo. Querem um conselho de um amigo de verdade? Não acreditem em nada que a mídia tenta explicar. Os especialistas são os maiores mentirosos. Os especialistas que vão sentar em poltronas, em estúdios de televisões, seja na Rede Esgoto, seja em qualquer outra rede de televisão brasileira ou nas televisões internacionais, pessoas, né, estudadas, pessoas especializadas, eles não sabem de nada e vão mentir, conscientes. O que eu posso te dizer que o que aconteceu no Líbano, você nunca irá saber. Aqui não. Mas no plano astral, isso é, digamos, papo de mesa de rodinha de amigos. O que fazem aqui. Como os tsunamis no Japão em 2004, se eu não me engano, em 2004, vocês acham que os tsunamis são naturais? Aquele do Japão foi natural? Alguém fez. Algo fez aquilo. E muitas vezes tem ajuda do outro lado do tempo astral. Do plano astral. Então é onde eu falo para vocês. Porque eu recebi muitos e-mails de pessoas me argumentando, né? Mas Marcelo, estão falando que foi, né? Que foi um acidente, né? Lá, pessoal. Se você quer jogar no meu time,
quer ter uma expansão astral, eu já dei para vocês o primeiro passo. Como eu disse lá no começo do vídeo, eu dou chaves energéticas para vocês descobrirem as coisas através das meditações. Recebi um e-mail de um amigo. Eu quero responder esse e-mail porque eu achei muita sinceridade da parte dele. Até a porcaria do meu celular aqui fechou o e-mail. Pera aí, pessoal, é rapidão. É rapidão. Pessoal dizendo que foi acidente de nitrato de amônia que teve na China. Pessoal, vai nessa, tá? Recebi um e-mail de um amigo, né? Eu vou só falar o primeiro nome dele, porque não convém, todo mundo tem esse nome, né? Nilson, né? Um amigo Nilson. O Nilson, ele mora lá em Contagem, né? Na grande BH. Contagem é uma cidade ali junta, colada com Belo Horizonte, a capital. Então é a grande BH. E ele fez uma pergunta, eu quero abordar algumas coisas interessantes em cima disso. Eu vou ler a pergunta dele, o e-mail dele para mim. Marcelo, sou o Nilson de Contagem, em Minas Gerais. Um abraço para meus amigos de Contagem, Betim, Belo Horizonte. E esse ano ainda eu vou em BH, eu vou em Belo Horizonte. Eu determinei que esse ano eu vou visitar Belo Horizonte. Não vou em Belo Horizonte desde 2012 e não vai passar de 2020. Com coronavírus ou não, vou catar meu carro aqui, vou passar um final de semana em BH. Isso já é meta de 2020. Com corona ou sem corona, tô chegando em BH. E continuando, né? Marcelo, sou o Nilson de Contagem, em Minas Gerais. O que vou sugerir já foi falado de algumas formas indiretas por você. Sim, Nilson, indiretas, né? E o que eu vou sugerir já foi falado de algumas formas indiretas por você, citando outras profissões. Estou na batalha para entrar na área policial e às vezes bate-se aquele sentimento. Se eu entrar, meu espírito, assim dizendo, para facilitar meu entendimento, minha energia cósmica conseguirá continuar a evoluir? Sabemos que é uma área densa, mas é algo que realmente quero. Só que nada para mim é mais importante do que ir embora daqui. Só que aprendi de tanto bater a cabeça que temos que ter metas. Não importa se vamos ser dizimados amanhã. Já procuro fazer minha parte no dia a dia e não posso virar um doente que não paga as contas e fica neurado. O que, ao invés de libertar-se, torna-se uma obsessão e foi difícil compreender isso. Tenho minha resposta, mas a sabedoria cósmica que lhe foi passada poderia tocar meu espírito, assim dizendo, para facilitar meu entendimento. Opa, peraí, eu acho que eu... Fazendo a parte dia a dia, é que eu pulei aqui, peraí. Tenho minha resposta, mas a sabedoria cósmica que foi-lhe passada poderia tocar o meu ser e me dar mais clareza. Não estou sendo aqui preguiçoso de não buscar e nem pedindo respostas que são minhas, mas um parecer de alguém que tem uma bagagem com o outro lado que eu não tenho, e talvez tenha outros que acompanhem o trabalho que passem por esse dilema. Acredito na minha força de controlar energias densas dessa profissão, a profissão policial, né? A profissão policial. Mas você tem uma visão mais ampla e seria de grande valia se pudesse doar um pouco de seu tempo para dar um parecer, mesmo que rápido, sobre isso, né? Sobre isso. A energia das suas mensagens ressoa energeticamente e fazem com que muitas vezes não peguemos o caminho errado. Ainda somos bebês arrastando, no meu caso, como conhecedor, e posso me enganar sobre muitas coisas. Enfim, gratidão sempre pelo trabalho. Meu amigo de Contagem, né? Meu conterrâneo mineirinho, né? Uai, sou.
Nilson, como para os nossos amigos, de toda a bagagem espiritual que eu digo para vocês, nós temos o poder de sobrepujar qualquer densidade com a nossa força espiritual. É lógico que existem alguns trabalhos que trabalham com uma gama maior de densidade. E se você não tomar cuidado, você já era. Em todos os sentidos. É muito complicado você trabalhar com poder. O poder, meu amigo, corrompe. Deixa eu tomar um gole aqui da minha água. O poder corrompe. Já ouviu aquele ditado? Se você quer conhecer uma pessoa de verdade, dê poder a essa pessoa, meu amigo. E você verá o que ela é ou no que ela se tornou. E nisso eu vou dizer, militares, policiais, promotores de justiça, advogados que trabalham em fóruns, trabalham para a justiça, juízes, desembargadores, essa galera, políticos que mexem com poder. Raça essa que para você trabalhar nesse meio, você precisa ter muito esforço para não se corromper e se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa cheia de querer, se achar melhor do que os outros. Você não viu o desembargador lá de Santos humilhando o policial municipal, o agente municipal, e o agente municipal estava fazendo um trabalho para ajudar até o desembargador, para o bem do desembargador. E o desembargador chamou-o de analfabeto. Lembro das palavras da minha amiga Andréia, que ela não importa de eu falar, ela trabalha no Superior Tribunal de Justiça de São Paulo, anda só no meio dos desembargadores. Ela trabalha para os desembargadores lá. E uma coisa que eu vi que ela disse, né, ela não importa de eu falar isso, a Andréia é uma pessoa muito evoluída. Olha, antes de eu conhecer o seu trabalho, eu achava que eu era uma deusa. Qualquer pessoa para prender ou soltar no estado de São Paulo tinha minha assinatura numa época. Eu me achava superior a todo mundo. Eu me achava que eu era melhor do que as pessoas. Eu me achava diferente, só que o seu trabalho, trabalhando a minha mente, minha espiritualidade, mostrou que eu não sou nada. Que tudo isso daqui é uma ilusão. Que tudo é uma ilusão. Seu trabalho me ajudou nisso, porque me mostrou que eu não sou nada. Sou comum a qualquer outra pessoa. Porque antes eu tirava numa blitz a minha carteira do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mostrava pro policial, tipo assim, ó, nem me toques. Sou do Tribunal de Justiça. E a Andréia é meio brava, bicho do céu. Meia brava pra caralho, velho. Ela é bravinha. E ela passava assim com o carro e ainda falava assim, ó, e se deixasse eu pagava pau pro policial. Mas o seu trabalho fez eu pegar a minha carteira e guardar. Boa tarde, policial, tudo bem? O que o senhor precisa? Ah, não, tudo bem, tá, obrigado, valeu. Um abraço, tudo de bom pra vocês. Por quê? Aquilo que eu digo, né? Profissões. Não existe nada. Aqui, juiz, promotor, delegado, coronel, general, não é porra nenhuma do outro lado. Viu o começo do meu vídeo hoje como é que foi forte, abordando que eu não posso contar o que tem do outro lado completamente. Lá não tem delegado,
não tem juiz, promotor, lá não tem desembargador, lá não tem presidente da república, lá nem tem humanos, para vocês entenderem. E aí, eu digo para você, meu querido, para mim, a polícia é uma das profissões mais dignas que existe. Vou contar um negócio para vocês. Quando o Michael era criança, os heróis do Michael, o Michael era fanático pela polícia militar. Infelizmente, nós vivemos num país muito marginalizado, ou o mundo é marginalizado. As pessoas tendem contra a polícia. No Brasil, o policial se torna vilão e o delinquente se torna vítima. E a televisão, como a rede esgoto de televisão, a podridão, trabalha contra a polícia. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nunca um traficante mata uma criança, nunca ninguém morre. Nunca você vai ouvir falar que o traficante matou uma criança. As balas perdidas, né? Sempre é a polícia. Nunca vai só, o traficante matou na bala perdida, foi lá e matou a criança. Você vai ouvir que a polícia entrou no morro e matou as crianças lá. Nunca você... A rede de esgoto é esgoto puro. Ela é contra a instituição da polícia militar, seja ela em qualquer lugar. Aqui, se a polícia persegue um marginal, o traficante, o assassino, a população joga pedra na polícia durante a perseguição. As pessoas têm o hábito de chamar a polícia de vagabundos. Mas na hora que o ladrão entra na sua casa, que o estrupador entra na casa desses marginais, desses lixos de humanos, quando entra o bandido e o marginal na sua casa, quem essas pessoas vai pedir socorro? Para quem que esses infelizes vão pedir socorro quando o bandido ou perigo adentra a sua casa? A polícia, aí a polícia serve, né? Aí a polícia serve na hora que o cinto aperta pro teu lado, opa, 190. Socorro, pelo amor de Deus, me ajudem. A população brasileira, ela é marginalizada. Eu não criei meus filhos para serem marginais. Quando o Michael era criança, mais a Marcele, eu sempre admirei o trabalho da polícia militar e um dos meus arrependimentos é que quando eu tinha 18 anos, eu não entrei para a corporação da Polícia Militar de Minas Gerais. Hoje eu me arrependo. Minha mãe disse, você não quer entrar para a polícia, você não entra. Eu empurrei tanto com a barriga que passou. E na época eu era atleta. Eu era um atleta. Era fácil eu entrar para a corporação. E o que que acontece? Catava o Michael e a Marcele, passava perto da viatura, dá oi para a polícia. Oi, polícia, oi. Dá bom dia para eles de trabalho. Bom dia, bom trabalho, bom trabalho. Esses são os heróis. Se tem pessoas que vocês nunca vão poder ficar contra, são esses homens. Passava na porta da escola, dá bom dia pro senhor policial. Bom dia, senhor policial, bom dia, oi. Dá bom dia de trabalho para eles. Bom dia de trabalho para vocês. Chegou uma época que o Michael via a polícia e ficava encantado. Estou mentindo, Fabiana? Não, é verdade. Uma das paixões do Michael é que uma vez ele fez uma foto todo fardado de polícia militar e nós não tínhamos dinheiro para pagar, era R$30. E nós não conseguimos mais pegar essa foto. Tô mentindo? Verdade, eu andei atrás dela muito tempo. Nós, quando tínhamos dinheiro, procuramos esse fotógrafo que era a paixão do Michael. Ele tirou uma fotografia todo fardado como a polícia de Minas Gerais. Tirou na escola.
na escola. Nós não tínhamos dinheiro. R$ 30 para nós era comida para uma semana e meia. E isso foi uma das frustrações dele. Porque eu ensino meus filhos a ter cidadania, a dar valor, a ter reais valores. E eu te indico, papai e mamãe que me assiste, te desafio a fazer o mesmo com os teus filhos, como eu fiz com os meus filhos que não me dão problemas. Meus filhos não têm problemas com amizade na rua, porque nem amizade na rua tem. Eles não saem pra rua, não ficam na casa de vizinhos. Meus filhos é dentro de casa para escola, escola casa, levo para passear num shopping quando antes não tinha essas pandemias aí. E meus filhos são gente do bem, educados. Porque eu ensino meus filhos a terem valor. Não que eu seja melhor, isso não é questão de ser o melhor não. Isso é obrigação, isso se chama cidadania. Quando eu fui algemado e preso pela polícia, que eu contei naqueles vídeos do contrato astral, não fiquei com raiva da polícia não, em momento algum. Porque a polícia estava fazendo o papel deles, eles tinham uma acusação mesmo que falsa, mas eles estavam cumprindo o dever deles porque eles não me conheciam, eles não sabiam quem eu era, eles apenas estavam cumprindo o seu trabalho. Saí de lá, ainda por cima, passei por uma viatura e disse, boa tarde, tudo bem com os senhores? Os policiais, bom, joia. Porque o povo tende a ser marginal, o povo é denso, a população é densa. Você pode ser policial, porque toda profissão, meu querido, tem os bons e os ruins. Te desafio a ser um policial e ser um bom policial, honrado, um policial a serviço do bem, a serviço da sociedade, em ajudar a sociedade. Você fará a diferença. Porque, na realidade, existem tantos policiais bons e ruins. Não existe médico bom e médico ruim que não valem nada. Enfermeiros bons, enfermeiros que não valem nada. Engenheiros bons, engenheiros que não valem nada. Existem pais que são bons e pais que não valem nada. Existem filhos que são bons e filhos que não valem nada. Não é assim? Existem, infelizmente, humanos que são policiais que são bons, honrados, e também, por que não ter aqueles que andam com conduta errada? Isso é uma questão de escolhas. Mas você não podemos julgar uma das instituições mais bonitas que existe, que é a instituição da Polícia Militar, seja ela de qualquer estado. Eu admiro tanto a polícia. Eu tinha alguns amigos que serviram no exército. E o pessoal do exército é meio que querer desfazer de polícia. Alguns amigos meus serviram na Pelops, lá em Brasília. Aquilo mandava muito soldado para Brasília. E um dia eles debochando da polícia, eu disse, cara, enquanto vocês ficam correndo no meio do mato, dando tirinho no nada, imaginando uma guerra imaginária na sua mente, que se houver uma guerra, o Brasil perde, tá, pessoal? Se houver uma guerra, o Brasil perde. O Brasil não tem nem equipamento, o Brasil não tem arma. Os soldados do Brasil não têm nem experiência de combate de guerra. Acham que é igual aos Estados Unidos, que vivem em guerra? Os americanos já estão cansados de guerrear. Eles entram em guerras, é igual jogar uma partida de futebol amador, assim, ó. Vamos jogar ali uma pelada, vamos. Então os americanos, eles sabem guerrear. O Brasil não sabe guerrear. Fica imaginando, dando tirinho. Pá! Pá! Morreu! Pá! Você quer lá? Pula... Já viu o PQD do Brasil? Que piada que é os paraquedistas do exército? É uma piada, cara. Infelizmente dá dó. Você já viu os americanos? Já viu os aviões americanos descendo 200 paraquedistas, os caras extremamente lotados de equipamentos? O Brasil não dá conta de nada. E uma vez eu falei, cara, se vocês tivessem a metade
da coragem que a polícia militar possui de entrar nos becos e vielas, nas favelas, nas comunidades marginalizadas que não apoiam a polícia e combater o crime. Para mim o exército tinha moral, mas o exército para mim é brincar de fantasiar de guerra. Eles lutam uma guerra de fantasia. A polícia vai pro fronte. Ela vai pro combate, ela é ostensiva, ela vai para cima. Então é muito interessante você, né, enquanto muitas pessoas o exército é fantástico. Não, tudo bem, o exército tem seus valores, mas devemos valorizar a polícia militar. Porque são bravos guerreiros. Existem policiais, até brinquei, né? Nós temos um amigo policial, o Cacá Dioro é um policial do Rio. Acho que ele é aposentado. Cara, você já imaginou ser um policial no Rio de Janeiro, Fabiana? Imagina ser um PM, polícia militar no estado do Rio de Janeiro, a capital Rio. Pra mim, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são as capitais. Sim. Que é mais violento, acho que a polícia tinha que Imagina ter você, mais valor, né? você ser um PM na capital do Rio de Janeiro. É muita coragem. Esses caras são heróis, guerreiros. Sério. Subir no morro com bandidos marginais sem qualquer escrúpulo para combatê-los, os caras têm que ser aplaudidos, gente. E a população no Rio é a primeira a atacar pedra na polícia militar do Rio de Janeiro. É a primeira a atacar pedra é o cidadão do Rio de Janeiro. Que devia honrar a polícia que tem. Porque se não é a polícia, não tem Rio de Janeiro mais não. Vai ser o inferno na terra. Não é? Pode falar. Só um comentário, né, para complementar o que você está falando. Aqui na Dimensão é um jogo. Sim. E você escolhe o lado que você vai jogar. Vai ficar, né? Então, nesse jogo daqui, da Dimensão em si, existe os bonzinhos e os malzinhos, né? Então, você escolhe o lado que você vai ficar. A profissão de polícia é uma profissão que ele escolhe estar do lado do bem, Sim. né? E quem é mal, quem é marginal, escolhe estar do lado errado, né? Lado mal. Então, é um jogo, amigo. Você não precisa ficar preocupado. Sim, você né? vai escolher o lado que você vai jogar. Por exemplo, um passarinho me contou aqui em Minas Gerais. Pô, Marcelão, sabe o tal desembargador... Né? Tô falando o nome criptografado. Sei. O desembargador comprou a CNH dele. Você tá brincando? Ué, mas era para ele ser exemplo? Como que ele comprou a própria carteira de motorista? Pessoal, CNH é Carteira Nacional de Habilitação. O desembargador comprou a carteira. Pô, abafa aí, nem comenta. Fontes fortes, o desembargador foi lá e comprou a carteira dele. Não passou nem nada do Detran, prova, nem nada. Simplesmente pagou e levou. Mas não era para ele ser como defensor da justiça e dos valores da justiça? Não era para o desembargador passar por igual o pobretão vai lá, se faz acho que 29 aulas presenciais, depois você faz mais 20, 45 presenciais, 20 aulas de direção, depois você toma umas bombinhas lá e tira a carteira, o CNH, mas pô, eles não são os defensores da hombridade, né? O desembargador, promotores de justiça, juiz, mas como? Meu irmão, esse meio é o mais podre, os seres humanos mais podres. É lógico que não são todos, mas ali, meu filho, ali é podridão manda. Ali eles defendem a lei que nem eles praticam. Caraca, mano! Olha só. Quem deveria ser exemplo, não dá exemplo. Então temos os bons e os ruins. Os bons e os ruins. Enquanto o pobre, ele luta, mata, paga, não tem dinheiro, se mata para fazer uma autoescola, se mata para fazer provas, aulas e tirar uma carteira de motorista. 10 bomba. Né? Eu passei de primeira.
Fabiana, quando você tomou quantas bombas para tirar sua CNH? Eu também passei de primeira. Passou de primeira, né? Passou o quê? Na terceira ou na quarta? Na quarta. Só um detalhe desnecessário. Gente, Fabiana tomou 4 bombas para tirar a carteira de motorista. Não, eu não tomei 4 bombas, Marcelo. Você tomou 3, né? Olha o exagero que você tomou 3 bombas e passou na quarta. Foi 3 bombas. Aí eu já passei de primeira, que é Schumachers, né? Ah, moleque. Mas, né? E aqui, gente, a gente fala... aqui em Uberlândia, você fala habilitação ou CNH. Lá em São Paulo o pessoal fala carta, né? Ah, tem que ter carta para dirigir. Aqui se uma pessoa de São Paulo falar carta, ninguém vai te entender nada. Porque na realidade é a Carteira Nacional de Habilitação e o pessoal que fala ou CNH ou habilitação. De vez em quando vem alguns paulistanos, eu tenho... você tem carta de dirigir? Carta? Como assim, carta de dirigir? Que negócio é esse? Habilitação, você quer falar habilitação. Então aqui a gente fala habilitação em Uberlândia. Se você for de São Paulo um dia chegar aqui e falar carta, eles não vão te entender, eles vão ficar meio duvidoso. Carta? Como assim? Carta para dirigir? Mas carta? Habilitação, carteira, a CNH é a CNH. Mas é assim mesmo. Então, para terminar este vídeo, que nós abordamos 3 assuntos nesse vídeo muito importantes. E para terminar, eu quero falar para esse amigo lá de Contagem, meu amigo, o que vai determinar a sua evolução espiritual são seus valores internos. São as suas escolhas. São as suas escolhas. Espera aí. Mas quantas vezes a Fabi repetiu a 7ª série e o Marcelão repetiu a 6? É isso aí mesmo. E quem que tá falando? Sol Nascimento, lá de Sol, Portugal. Um beijo, viu, Sol? Gratidão pelo seu carinho e me defender, porque na hora de falar das minhas bombas na autoescola, ele fala, né, que eu tomei, Sol, tomei 3 bombas lá, que é a maldita autoescola, que o povo, nossa, excomungar, não gosto nem de lembrar. Mas na escola eu não tomei. Quantos que você tomou lá na 7ª série? Você fez até faculdade lá, né? Não, 7ª série eu fiz 4 vezes. Pois é, tá vendo, Sol? Tá vendo? É bom falar de mim. Pois é. Gostei. Beijo, viu? Um beijo pra Sol. Beijo pra André também. Você falou da Andréia, né? Um beijinho. Beijinho pra todo mundo aí. Mas é isso aí, pessoal. Como eu disse pra você, como é que é, Fabiana? Tá mandando dedo pra mim aí? Como é que você tá? Tá mandando o dedo pra mim? Eu não. Tá assim, ó. Né? Eu mandei nada, eu só... Tá certo. Te apontei ali, ó, né? Tá escrito bom. Ali na parede, ali, ó. Certo. Mas, pessoal, muito obrigado. Não é a profissão que você está, embora algumas sejam densas, é as suas escolhas. É o que você escolhe. Você pode ser juiz, promotor, você pode ser desembargador, você pode ser policial, delegado, médico, você pode ser o que for, mas vai definir com o seu desejo as suas boas escolhas que você vai conseguir evoluir espiritualmente sempre, tá bom? Pessoal, muito obrigado, muita paz e muita luz, e ó, amanhã tem o videozinho nos canais do Rocambole de Carne Humana com Cocô, que é literalmente vulgo ser humano, tá certo? Um grande abraço aos amigos do Chamados a Despertar, do Marcelo Marins Consciência Cósmica, e eu digo para vocês, assistam esse vídeo novamente, e não acreditem em tudo que a mídia contam para vocês, porque o outro lado, só vocês podem vasculhar e encontrar muitas respostas. Tchau, tchau, pessoal. Foi um grande prazer estar com todos vocês. Tchau, tchau.